Fala, meu povo! Tchau, tchau a tutti. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, gente, eu estou fazendo esse vídeo aqui para tentar responder algumas perguntas que as pessoas têm me feito. Eu tenho recebido muitas perguntas e às vezes fica um pouco difícil responder todo mundo individualmente. Então decidi fazer esse vídeo aqui para estar contando um pouquinho para vocês da minha experiência aqui na Itália. Como foi a minha viagem, como é que está o meu processo. As pessoas ficam perguntando, já terminou o processo, como é que funciona? Então, eu não sou nenhum especialista no assunto, mas eu vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência, tá bom? Bom, como muita gente sabe, nós, depois de quase 20 anos morando nos Estados Unidos, a gente decidiu vir para a Europa, fazer aqui o nosso processo de cidadania, reconhecimento da nossa cidadania italiana, e também vimos morar aqui. A gente decidiu deixar os Estados Unidos e vir morar aqui na Europa. Eu vim na frente, Sara e as minhas filhas ficaram lá nos Estados Unidos para que eu pudesse adiantar aqui o processo, organizar umas coisas para que elas pudessem vir. A resposta à pergunta por que a gente deixou os Estados Unidos depois de quase 20 anos e veio para a Europa, cara, eu vou precisar de um vídeo só para responder essa pergunta. Então hoje eu vou me ater à minha experiência, como é que foi a viagem, como é que foi a imigração e como é que foi a questão dos documentos aqui, como é que foi para dar entrada no processo e onde o processo está até agora, tá bom? Então eu vou tentar responder essas perguntas. Bom, no nosso caso, antes mesmo da gente sair dos Estados Unidos, a gente já tinha ajuda, porque nós tivemos a oportunidade de termos uma assessoria, né? Então a gente já tinha tudo preparado, a pessoa que estava nos ajudando com assessoria já tinha preparado um lugar para a gente ficar e tudo certo. A viagem dos Estados Unidos para cá foi muito tranquila, a imigração também. Nosso itinerário foi Boston, Nova York, Lisboa e Lisboa, Milão. E foi tudo bem tranquilo, tirando o atraso de Boston a Nova York, que atrasou bastante o voo, cerca de 2 horas, mas a gente tinha uma janela legal entre o voo de Boston e Nova York saindo para Lisboa, então foi tranquilo, tudo beleza. A imigração, nós fizemos imigração, ou eu fiz imigração em Lisboa, foi também bem tranquilo. Tinha passagem de volta, né, passagem de ida de Nova York para Lisboa, ou de Nova York para Milão, e uma viagem de volta de Milão para São Paulo. Tinha seguro viagem, tinha uma carta de hospedagem, eu tinha uma carta convite também da igreja, então foi tudo tranquilo, não me pediram nada na imigração. A única pergunta que ela me fez é onde eu tinha residência, onde é que era a minha residência, se eu ia ficar em Portugal ou se eu ia para algum outro lugar. Eu respondi essas perguntas e foi bem tranquilo. Um problema que eu tive na imigração de Lisboa foi que a oficial que carimbou meu passaporte com a data errada. É, isso mesmo. A pessoa que carimbou, eu dei entrada dia 11 de janeiro de 2019, a pessoa, o oficial lá da imigração, carimbou meu passaporte dia 11 de janeiro de 2018. Então isso me deu algumas dores de cabeça aqui, mas graças a Deus deu tudo certo, consegui resolver. Quando nós chegamos aqui em Milão, foi tudo bem tranquilo também, a gente já tinha um transporte contratado, já tinha visto um transporte que me pegaria no aeroporto e me levaria para o lugar onde eu ficaria hospedado, onde eu estou até hoje. Esse local foi tudo preparado pela assessoria, um local bem bacana, eu já fiz um vídeo mostrando, então já estava tudo preparado para nós. E logo na semana que eu cheguei no dia 11, uma sexta-feira, logo na segunda-feira a gente já começou a correr atrás dos documentos que eram necessários para que eu pudesse dar entrada no pedido de cidadania. No meu caso, como eu entrei por Portugal, eu tive que me apresentar às autoridades aqui na Questura para dizer às autoridades italianas que eu estava aqui. Porque como eu fiz imigração em Portugal, você tem 3 meses para permanecer aqui nos países da Europa, né, na União Europeia. Mas a autoridade italiana não sabia que eu estava aqui, então eu tive que me apresentar na polícia, nas autoridades aqui. Você preenche um formulário,
né, diz a sua data de entrada. Aí eu tive um pouquinho de problema, exatamente por causa daquela situação do passaporte carimbado com a data errada. E você tem 3 meses supostamente para ficar aqui. Eu apresentar o meu passaporte, eles perceberam, até então não tinha nem percebido que a pessoa tinha carimbado 2018 no meu passaporte. E lá nas autoridades italianas foi que eles perceberam, né? Eles viram que eu estava pedindo aí 3 meses para ficar aqui, no entanto, meu passaporte tinha sido já carimbado dia 11 de janeiro de 2018. Então já estava aqui há praticamente 1 ano, segundo o carimbo do meu passaporte. Foi aí que, graças a Deus, a pessoa que me atendeu lá na questura, ela usou de bom senso. Por quê? Porque o meu passaporte havia sido emitido em dezembro de 2018. Né? Então, eu tinha renovado meu passaporte logo antes de vir. Então, meu passaporte estava com a data de emissão de dezembro de 2018. Então, ela usou de bom senso. Ela disse, olha, não faz sentido ele ter entrado em janeiro de 2018, sempre que o passaporte dele foi emitido em dezembro de 2018. Então não fazia sentido. Ela viu que tinha sido um erro do oficial de imigração lá em Portugal. Então ela me deu a permanência de 3 meses aqui na Itália como turista. Então a minha permanência começou a valer no dia 11 de janeiro de 2019, né? Então a pessoa que me atendeu lá usou de bom senso, graças a Deus deu tudo certo. Se a pessoa vem direto do seu país de origem aqui para Milão ou para Itália, para qualquer aeroporto italiano, e ela faz imigração aqui, ela não precisa fazer esse processo, né? No meu caso, por ter entrado por Portugal, é que eu tive que me apresentar aqui às autoridades para que as autoridades italianas soubessem que eu estava aqui, tá bom? Então, se a pessoa vem direto do Brasil para cá, ou direto dos Estados Unidos, e ela faz imigração em um aeroporto italiano, ela não precisa fazer esse processo. Como eu entrei por Portugal, eu tive que me apresentar aqui às autoridades italianas. E o segundo passo, o próximo passo, depois de se apresentar aqui para as autoridades e ter a sua presença reconhecida aqui na Itália, é fazer o que eles chamam aqui de Codice Fiscale. O que seria isso? Isso é o equivalente ao nosso CPF, né, lá do Brasil, seria o equivalente ao Social Security aí nos Estados Unidos. Então, você precisa fazer esse processo antes de dar entrada no seu pedido de reconhecimento de cidadania, porque durante todo o processo eles vão te pedir isso, né? E você pode requerer esse documento, esse Codice Fiscale, né? Esse CPF, mesmo estando aqui como turista. Você vai precisar do seu endereço, da sua residência, do seu país de origem. É um processo bem tranquilo. Mais uma vez, eu tive um pouco de dificuldade lá por causa da questão do carimbo do meu passaporte que estava errado, né? O cara viu que estava errado, mas aí, como eu já tinha me apresentado às autoridades aqui italianas, eles me deram a permissão, a pessoa pôde fazer o meu Codice Fiscale, o meu CPF, né, entre aspas. Bom, a partir do Codice Fiscale, o próximo passo é você pedir residência aqui na Itália. Então, nós fomos a uma prefeitura onde a gente tem residência para poder protocolar o pedido de residência aqui na Itália. Lembrando que eu estou fazendo em uma prefeitura onde já existia um processo da minha família. Então, essa prefeitura, o que eles chamam aqui de comune, já tinha todos os documentos, todas as certidões, desde o meu ancestral italiano até a minha avó. Então, a gente pôde, com autorização dos meus familiares, usar esses documentos, né? Então, a prefeitura só precisa dos documentos a partir daí. Então, eu tive que apresentar a certidão de nascimento da minha mãe, certidão de casamento da minha mãe, a minha certidão de nascimento, a minha certidão de casamento e a certidão de nascimento das minhas filhas. Então essa prefeitura já tinha todo um histórico, desde o meu ancestral italiano até a minha avó. Eu tive que apresentar então os documentos a partir daí, né? Lembrando que todos esses documentos traduzidos para o italiano e apostilado, né? Então a gente teve que apresentar tudo isso com o pedido de residência,
com o Códice Fiscal que a gente já tinha obtido antes, com todo esse documento, você entra com um pedido de residência. E depois que você entra com esse pedido de residência, o próximo passo é exatamente isso que a gente está aguardando agora, que é a verificação desse pedido. Como é que isso acontece? A prefeitura onde você faz esse pedido, ela envia até o lugar onde você está residindo um oficial da própria prefeitura, que eles chamam aqui de vigile, um vigilante, seria um vigilante, traduzindo literalmente, né? Um oficial da prefeitura que vai verificar se você realmente está residindo nesse local onde você disse que estava residindo, se você está realmente morando lá, se está tudo certo. A partir daí, o processo continua, né? Eles vão analisar os seus documentos, eles vão pedir alguns documentos lá do Brasil, mas eu vou ficar por aqui porque a gente está aqui nesse processo. E à medida que as coisas forem acontecendo, eu vou compartilhando outras coisas com você. Então a gente está agora, já apresentamos o nosso pedido de residência e a gente está aguardando agora a prefeitura enviar esse oficial para realmente verificar que a gente está nesse local. E a partir daí, dar continuidade no processo, tá bom? Então, essa é a nossa história até aqui. E à medida que as coisas forem acontecendo, a gente vai compartilhando com você. Lembrando que você pode compartilhar o dia a dia da gente aí no Instagram, né? Vou botar aqui o Instagram para você seguir lá. Estou sempre fazendo stories, estou sempre compartilhando algumas coisas. E se você tiver alguma pergunta, pode mandar também que a gente vai ter prazer em responder para você. Deus abençoe você e até a próxima!